Olá, amigos que acompanham a programação da TVA, TV da Assembleia Legislativa. Hoje nós vamos tratar, debater uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa, que trata, inclusive, altera alguns artigos em relação a crimes de responsabilidade do chefe do Poder Executivo. Bom, com experiência, inclusive, nós vamos debater hoje com dois convidados especiais. Primeiro, o deputado Ivan Nats, que é líder da bancada do PV, e também o atual prefeito de Tubarão, presidente da FECAM, Federação Catarinense de Municípios, Juarez Ponticelli, que já foi presidente dessa casa também em vários mandatos. Boa tarde e obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pelo convite, Ivânio. A você, a TV Assembleia, querido amigo deputado Ivan Nats, tive o privilégio de, por um tempo, ser colega dele, de estarmos juntos aqui nessa casa, numa composição, porque ele integrava a nossa coligação, num gesto praticado pelo deputado Kennedy Nunes, que hoje é colega do deputado Ivan, e para mim é uma alegria sempre voltar a esta casa, onde eu passei 16 dos melhores anos da minha vida pública, chegando à condição de presidente dela. Estou muito feliz de estar aqui para debater uma matéria que eu fui o primeiro propositor, né, e que tive a honra, graças ao deputado Marcos Vieira, de poder colocar essa matéria em votação no último dia do meu mandato, em 2014, quando ela foi aprovada. Bom, deputado Ivan, essa PEC, essa manifestação, ela foi requerida com a assinatura de 34 dos 40 deputados estaduais aqui da Assembleia. O senhor, inclusive, assinou o projeto da PEC. Gostaria que o senhor pudesse explicar aos telespectadores o porquê dessa PEC que altera a Constituição Estadual. Mano, obrigado pela oportunidade. Uma honra para mim estar ao lado do meu ídolo, né? Deputado Juarez Ponticelli, quem eu aprendi a admirar pelo caráter, pela honra, pela forma firme como faz política. O tempo que passei aqui ao teu lado, o Juarez, eu olhava para ti e pensava, pô, será que um dia vou poder chegar perto, né, de uma capacidade de conhecimento, uma interlocução política como tem o Juarez, assim, para mim é um momento de muita alegria e de muita honra também. Obrigado. Vânio, o que acontece? De fato, as emendas impositivas já estão inseridas em diversas constituições de vários estados do Brasil. No Congresso Nacional já é uma prática recorrente, né, do presidente da República fazer o pagamento das emendas dos deputados federais. Desde o governo... Senadores também, né? Senadores também, no Congresso, né, os senadores e deputados federais. Desde o governo Lula, o governo pegou isso por prática, e o governo Bolsonaro tem seguido a mesma orientação, não foi diferente com Michel Temer. Os deputados têm o direito a destinar certa parcela dos recursos para a sua região, que efetivamente é apontada pelo deputado pelo conhecimento que ele tem da causa. Ele que vive lá na base, como diz o Juarez, é ele que bate o nariz na porta das necessidades. Então é nada mais justo que parte dos recursos arrecadados possam ser destinados pelos próprios deputados, porque eles estão próximos da realidade. É eles que vivem a realidade dos municípios e sabem onde estão as necessidades. E às vezes as políticas de governo entendem que uma prioridade é importante, a outra prioridade não é importante. Qual é o fato determinado dessa alteração da PEC agora? Não, o fato determinado dessa alteração da PEC é de que, efetivamente, pela aprovação da PEC, o governo fica obrigado ao pagamento, porque nós temos emendas impositivas inseridas na Constituição, que foi um trabalho capitaneado pelo deputado Juarez, mas hoje, se o governo não pagar, não há nenhuma punição. E a PEC ela tem esse desejo de transformar as emendas impositivas em obrigatoriedade de pagamento sob pena de responsabilidade. Pela sua responsabilidade, o seu conhecimento político, né, deputado Juarez, se permite chamá-lo assim, o crime de responsabilidade acrescenta o quê? A perda de mandato, né? Do chefe do Executivo. Pode levar à perda de mandato, além de tornar inelegível por determinado tempo. No caso, eu penso 8 anos. Agora, essa iniciativa tem o nosso aplauso, o nosso respaldo, Vânio, porque é preciso que haja o cumprimento da expectativa. Porque o que acontece? Se ela não for impositiva, se ela não tiver mecanismos de fazer com que efetivamente o governo cumpra o que foi assumido de compromisso pelo deputado,
que gerou expectativa na região, você acaba Debateu até com vendendo ilusões, né? Por que nós retiramos da Constituição de Santa Catarina a questão das audiências do regionalizado? Foi uma bela iniciativa proposta pelo então deputado Carlito Meres, as audiências do orçamento regionalizado. Só que foram-se 2 décadas em que a Assembleia se mobilizava, percorria o estado inteiro, isso tinha um grande custo financeiro para a Assembleia, e aí o que acontecia? Você ia para a comunidade, reunia as lideranças, definiam-se prioridades, gerava expectativa, aquelas indicações eram apresentadas ao orçamento e não eram cumpridas. Isso é um dos responsáveis por esse descrédito na classe política e na política como um todo. Porque a gente ia lá, vendia ilusão, a comunidade achava que ia acontecer, o deputado também achava, a Assembleia também achava, e o governante de plantão não cumpria aquilo que tinha gerado uma energia e uma discussão na região. Então, essa iniciativa tem o nosso aplauso por isso, porque quando o deputado Ivan Nates, ou qualquer um dos 39 colegas dele, forem a uma comunidade, forem a um município, forem a uma região, e disserem, olha, eu vou destinar X% do que tem o direito, o prefeito, o gestor, o consórcio regional vai ter a certeza de que aquele dinheiro vai vir e a população vai estar certa de que o seu pleito vai ser atendido. Então, essa iniciativa é extremamente importante e positiva por isso. Bom, pois não. Não, e isso também deixa, né, a margem da política, né? Porque às vezes a gente nota que certos governos têm mais paixões por uns ou por outros, e quando o governo fica livre para pagar as emendas que ele entende que tem que pagar e não pagar aquelas que ele entende que não tem que ser pagas, não porque elas são menos importantes, né? Porque nenhum deputado apresenta uma emenda aqui que não seja extremamente importante para o desenvolvimento de Santa Catarina, para o desenvolvimento de sua região. Mas porque não faz da base do governo, o governador não gosta da cor da gravata, não gosta da forma como ele se expressa. O senhor acha que ele está então confrontando o Poder Legislativo, governador? Não, o governador não tá, nós é que estamos criando um mecanismo de tranquilidade para todos os 40 deputados, para que eles possam exercer o trabalho de fiscalizar, de se manifestar, de dar a sua opinião, sem prejuízo de algum corte num direito que é dele de fazer a destinação de 1% do orçamento do Estado para a sua região. Até porque, Vânio, uma emenda à Constituição não é uma afronta ao governador A, B ou C. Não é uma afronta ao governador de plantão. Uma emenda à Constituição é a lei maior de um Estado. A ela estarão sujeitas todos os governadores. E ela tem que ser um dispositivo perene. Quando eu propus a PEC da emenda impositiva, eu não propus contra o governador X. E quando eu coloquei em votação, porque eu estava presidindo a última sessão de 2014, não foi contra o governador Raimundo Colombo, que é meu amigo, me permitiu governar o Estado por 10 dias, foi extremamente generoso comigo. Então não foi nada contra o governante de plantão. É uma proposta de fortalecimento de um poder que, com todo respeito aos demais, é o poder mais importante na sustentação da democracia, que é o parlamento. Porque o parlamento é a casa de todos os pensamentos. Ele reúne os 40 representantes maiores da sociedade catarinense. E cada um, como disse o deputado Ivan, conhece as demandas locais, regionais, podem trazer essa contribuição. E isso faz parte do processo da representação. Então, eu acho que essa proposta, ela aperfeiçoa aquela ideia inicial, no sentido de dizer, olha, uma vez proposta a emenda, ela vai ter consequências. E ela não pode ficar condicionada à condição do deputado de situação ou de oposição de receber um X na espinha do governador A, B ou C. Não, porque ele vai apresentar uma proposta em favor de uma população cuja expectativa foi gerada e precisa ser honrada. É natural que o governo, Juarez, é natural que o governo tenha suas paixões, né, partidárias, suas aproximações. Acontece que a esses ele pode ceder mais, né?
Ele pode ceder mais, dar mais carinho, atender mais. Mas as emendas impositivas devem ser igual para todos. Não é só para essa legislatura, como o deputado falou, é para as futuras gerações de legislaturas que virão pela frente. A gente pegar por prática que as emendas impositivas apresentadas pelos deputados daqui para frente serão pagas. Bom, dentro desse tema aí, vamos aproveitar agora, 2 parlamentares aqui da Assembleia Legislativa também se manifestaram sobre a PEC, essa proposta de emenda à Constituição. São os deputados Milton Robles, do PSD, e o deputado Laércio Schuster, do PSB. Vamos ouvir o que eles disseram, então. Essa PEC é importante para a valorização do parlamento. Nós aprovamos uma lei, uma mudança na Constituição do Estado, que 1% do orçamento vão para as emendas parlamentares dos 40 deputados. A importância disso é que cada deputado sabe as necessidades da sua base. Então, o dinheiro vai chegar onde as pessoas vivem. Essa é a importância do orçamento impositivo, da participação da Assembleia Legislativa nesse quesito. E a questão do crime de responsabilidade, na verdade, ele já é, né? Nós só estamos adequando ao que é o governo federal, que funciona assim. E isso não é contra governador, a favor de governador, pelo contrário, né? Hoje é esse, amanhã será outro. Isso é para que uma política pública tão importante como as emendas parlamentares, que tenha sensibilidade do uso para fazer chegar as obras, as ações lá onde as pessoas vivem, elas não podem sofrer qualquer tipo de ameaça de não acontecerem. E o mais importante, nós acrescentamos nessa PEC também as emendas de bancada, são 0,2%, para as obras estratégicas com visão microrregional. Então, é uma forma de nós contribuirmos para o desenvolvimento continuado de todas as regiões de forma equilibrada em nosso Estado. Essa PEC ela é importante porque é um instrumento criado pelo Parlamento catarinense que valoriza o trabalho do bom parlamentar que conhece como ninguém, muito mais que até que o nosso governador, as suas regiões e principalmente a sua cidade. Com isso a gente consegue fazer essa aproximação entre as necessidades, os desafios, as demandas das nossas, principalmente pequenas cidades, com o parlamento levando, ao executivo, ao nosso governador, uma realidade dos investimentos que as pequenas cidades precisam. Sem dúvida nenhuma vai beneficiar o cidadão lá na cidade, aquele que vive a sua vida real e através do nosso trabalho parlamentar consegue fazer com que os grandes investimentos do Estado, principalmente, como eu disse, cheguem às pequenas cidades. Bem, acompanharam o vídeo, as declarações dos 2 deputados, Milton Robles e Laércio Schuster. O deputado Milton Robles, inclusive, ele avaliza uma declaração que o senhor deu antes do vídeo ali, o senhor viu, de que o parlamento está trabalhando de atuação a favor da cidade, do Estado. Não tem cor partidária, tem na eleição, mas ali é um corpo só a favor de Santa Catarina. Ô, Vânia, eu tenho dito sempre que Estado e União são entes abstratos. O Estado é uma demarcação geográfica. Exato. O município é concreto. Onde é que está o teu endereço? Está no Estado? Está na União? Está no Não. município. O teu endereço é numa rua de um bairro, de um município de Santa Catarina ou do Brasil. Então, esse ente, o ente municipal, é onde a vida acontece. É onde estão as demandas. E é onde menos tem dinheiro. Porque nós temos um pacto federativo, um modelo de pacto federativo completamente falido, que concentra mais de 60% do bolo tributário em Brasília e distribui menos de 40% para estados e municípios. Aí o cidadão que paga uma carga tributária violenta, nós pagamos a maior carga tributária do planeta. Esse cidadão, que somos todos nós, que pagamos todos os meses essa conta gigante, para quem? Para o poder público. Ele não quer saber, ele não entende que até onde vai a responsabilidade do município, do Estado ou da União. Ele não entende essa repartição de poderes. Ele quer saber que ele paga uma conta alta e recebe pouco. Porque o Estado brasileiro, e aí eu incluo municípios, estados e União, é muito voraz e competente no arrecadar e é muito miserável e lento no distribuir. Aliás, foi o seu discurso na abertura do Congresso Estadual. Exatamente, e é isso mesmo. Aí, esse cidadão que paga tanto, recebe pouco. Então, nós precisamos
fazer com que ele tenha mais retorno. Para ter mais retorno, é preciso que o ente municipal, que o município, tenha mais condições de fazer essa entrega. Por quê? Porque o governador está longe, o presidente mais longe ainda, o nariz do prefeito está bem pertinho do dedo do povo, do vereador, do deputado, O morador da rua quer falar com o prefeito, do líder não quer falar comunitário. Então, é por isso que é importante que o deputado tenha essa prerrogativa de indicar, porque ele anda com o prefeito lá na cidade e na região, e que essa expectativa, repito, gerada, tenha a garantia do atendimento com o repasse do recurso. Eu, por exemplo, tenho um exemplo muito prático. Lá em Blumenau, que é a minha região metropolitana de Blumenau, nós não temos hospitais regionais. Nós temos o Hospital Santo Antônio, que tem o compromisso de atender toda a cidade. O Hospital Santo Antônio tem uma campanha agora para fazer uma ala oncológica, porque o Hospital Santo Antônio é o único que faz tratamento oncológico de crianças na nossa região. Não tem tratamento oncológico fora do Hospital Santo Antônio pelo SUS. Então, a proposta é de fazer uma ala de oncologia para tratamento de crianças lá no Hospital Santo Antônio. Qual é o meu compromisso? De chegar para o presidente do hospital e dizer o seguinte: olha, tem aqui R$1 milhão de emenda para vocês começarem o projeto. E ele ter certeza de que esse R$1 milhão vai chegar. Vai chegar. E ele começar a contratar, fazer os projetos, se programar, né? Entende? E vai chegar. E no outro ano, olha, vou mandar mais 500 para a gente pintar agora e chegar. Então, é uma forma de redistribuição daquilo que efetivamente o município já pagou e que volta, mas volta direcionado e comprometido. Acho que a PEC é fundamental a gente aprovar. Talvez, Juarez, possamos fazer algumas emendas modificativas. Acho que a gente pode fazer uma concessão. A emenda pretende aumentar um pouquinho, criar as emendas de bancada. Acho que talvez a gente possa deixar isso aí para outra oportunidade, mas garantir o pagamento do que já tem hoje, que foi criado pelo deputado Juarez, é fundamental, né? E aí, Vânia, eu quero aqui fazer um reconhecimento. O governador esteve nessa semana participando do nosso 17º Congresso da FECAM e ele assumiu novamente, aliás, ele informou que está procedendo o pagamento das emendas de 2018 e que vai fazer o pagamento. Então, perante os prefeitos, ele assumiu esse compromisso, mas, como disse, a gente não pode personificar isso na figura do governador A, B ou C. O que se pretende aqui é uma alteração na Constituição, o aperfeiçoamento... Como houve a reforma da Constituição. Exatamente. Um aperfeiçoamento do sistema. Para perenizar isso, né? Bom, nós vamos a um breve intervalo comercial e depois, quando voltar, vamos discutir o Pacto Federativo, que inclusive no Congresso dos Prefeitos foi defendido pelo presidente da Assembleia, o deputado Júlio Garcia, e também dá o exemplo da importância do que é uma medida impositiva, o que ela estabelece e como ela é concreta depois, quando chega às cidades. Voltamos logo. Bem, voltamos para uma edição extra, hoje conversando sobre Pacto Federativo, essa proposta de emenda à Constituição do Estado, sobre crime de responsabilidade do chefe do Poder Executivo, a importância das emendas impositivas. Estamos aqui nos estúdios com o deputado Ivanates, que é líder da bancada do PV, o Partido Verde aqui na Assembleia, e também o presidente da Federação Catarinense dos Municípios e prefeito de Tubarão, o ex-deputado Juarez Ponticelli. Bom, eu vou dar um exemplo, para que vocês estão sendo bem claros na colocação sobre as emendas. Por exemplo, no Congresso Nacional, o senador Dário Berger, através de medida impositiva, colocou R$2 milhões a favor do CEPOM, uma instituição de saúde que é referência nacional, como também fez a deputada Ângela Min. Será que o superintendente da fundação, do EMOSC, fosse a Brasília, no Ministério da Saúde, ele conseguiria esse dinheiro? Difícil, porque lá tem muitos pires para dinheiro limitado. Agora, ainda com a notícia preocupante de novos cortes no orçamento da saúde para o próximo ano. Sabe o que isso significa? Mais uma conta para os municípios. Se você pegar os dados do Tribunal de Contas do Estado, você vai perceber a obrigação constitucional dos municípios é de aplicar 15% em saúde. Se você fizer o levantamento no site do TCE, você vai perceber que tem municípios alocando 18%,
20, 25, 30, A sua 35%. A sua cidade, por exemplo? A minha cidade está chegando em quase 20%. Agora você vai perceber... Blumenau, 28%. Você vai perceber uma coisa também interessante. Quanto menor o município, mais ele está tendo que investir em saúde. Porque o Estado e a União estão mais ausentes. Então, Vânio, essa conta está ficando desse tamanho e insustentável para os municípios por conta do falimento de todo o pacto federativo. Esse modelo de pacto tem que ser reconstruído imediatamente. E o presidente Júlio Garcia, lá no discurso dele no Congresso da FECAM, foi certeiro. Ele foi muito contundente. E ele disse a frase mais contundente de todo o evento. Há, de novo, um equívoco em curso no Congresso Nacional. Discutir reforma tributária antes de discutir pacto. Ora, o pacto é a espinha dorsal. As reformas, tributária, previdenciária, sai tudo dali. Política, são membros dessa espinha dorsal. Então, a gente está discutindo primeiro os componentes para depois discutir o principal. Ou seja, nós vamos adaptar o pacto àquilo que já foi votado nos membros. Então, há, de fato, um equívoco nesse processo. Aliás, um equívoco e uma dessintonia das duas casas legislativas. A Câmara discute a proposta de reforma tributária assinada pelo deputado, proposta pelo deputado Baleia Rossi, e o Senado discute a proposta do deputado Rauli. Ambas são ruins para os municípios e para Santa Catarina. A do Baleia Rossi pior que a do Rauli. Mas o que nós queremos é saber o que o governo Bolsonaro pensa. O que eu quero é ver apresentada a proposta, que foi jargão de campanha, do menos Brasília, mais Brasil. Mais Brasil. E eu quero te dizer que eu confio muito na verdadeira intenção, especialmente do ministro Guedes. Ele, na marcha de prefeitos em Brasília, ele foi muito contundente. Ele disse uma frase que eu tenho repetido: a vida acontece nos municípios. Então ele acha que tem que ser promovida essa inversão na distribuição do bolo arrecadatório na discussão do novo pacto. Por isso que o deputado Júlio Garcia, nosso presidente, foi muito feliz quando disse que o esforço tem que ser feito para que seja apresentada a proposta de pacto que possa promover justiça fiscal no Brasil. O único problema, sempre que eu vejo no pacto, deputado Juarez, prefeito Juarez, é que a gente tem muitos pequenos municípios. E muitos pequenos municípios que não têm condições de sustentabilidade nenhuma, absolutamente nenhuma. Então, no início do ano se começou a discutir essa questão, né, dos pequenos municípios, e é muito difícil, porque em Santa Catarina, Juarez, nós teremos quantos municípios autossustentáveis aí? 4 ou 5 municípios autossustentáveis? Não daria uma mão cheia? Que não dependeria de... Não enche uma mão. Não enche uma mão? Então, a maioria dos municípios depende também dos recursos que vêm de Brasília. Então, a reforma, o Pacto Federativo encontra esse desafio nesses problemas. A gente tem municípios com 4, 5 mil habitantes, cuja renda é da economia familiar e que efetivamente não tem para onde, não tem geração própria de renda. E aí os municípios que têm geração própria de renda é que fazem sustentam os municípios com menor fonte de renda. Então, por exemplo, quantos municípios sustenta São Paulo? O município de São Paulo, no estado de São Paulo. Ou Joinville aqui, Blumenau, Itajaí, com o superávit, né, que tem Itajaí em arrecadação. Então, eu acho que esse é o grande desafio, fazer o pacto federativo, mas continuar mandando recursos para os municípios que não são autossustentáveis. Como a gente faz isso? Como a gente deixa mais dinheiro no município se o município não tem dinheiro para se sustentar? Agora, mas o problema, deputado Ivan, é que nós temos hoje uma capital federal que quer ser dona do universo, né? Brasília, das suas salas bem refrigeradas, fica decidindo, interferindo no dia a dia das pessoas do Oiapoque ao Chuí. Isso. Né?
E tratam todos como se fossem iguais. E nós não somos. Essa é a realidade. Os diferentes precisam ser tratados de forma diferente. Eu vou citar um exemplo disso. O pouco dinheiro que se manda na saúde vem carimbado em uma centena de rubricas orçamentárias que Brasília decide como prioridade. Mas a prioridade do município de Uberlândia não é necessariamente a prioridade do município de Tubarão. E quem melhor conhece, o governador Raimundo Colombo falava muito disso. O desafio do gestor é acertar na escolha da prioridade, porque tudo é prioritário. Então você tem que ter sapiência para decidir naquilo que é mais importante para o cidadão. E quem é que sabe o que é mais importante para o cidadão? É o cara que está lá em Brasília, um tecnocrata que está lá em Brasília, um burocrata que está lá, ou é o vereador, o suplente de vereador, o secretário municipal, o prefeito, o vice-prefeito, que andam na rua, que vão na igreja, que vão no futebol, que vão no bar, que vão no rodeio crioulo, que encontram com as pessoas. Aqueles, repito, aqueles que estão com o nariz mais perto da necessidade do cidadão, do dedo do cidadão que chega lá e diz: eu preciso de um exame ortopédico. Não pode remanejar essa verba? Pode, Vânia. Aí o pouco que vem, ou você aplica dentro das políticas que Brasília, mandona, determina, ou você tem que devolver o dinheiro. Na assistência social, e eu falei lá no Congresso, tem outro problema. Essas políticas que eles nos impõem goela abaixo, e a gente tem que aderir, nos obrigam a colocar o dinheiro na frente. Sabe quanto a União deve para Santa Catarina de políticas de assistência social dos exercícios de 2017 e 2018? Eu nem estou falando de 19 que está chegando no final. De 17 e 18 nós temos 66 milhões para receber de recursos que os municípios tiveram que alocar na frente e a União velhaca não paga. E aí, esses 66 milhões saiu de alguém. Como, por exemplo, faltou para alguém. Os pisos, criam os pisos nacional de salário, pisos nacionais de salário para diversas categorias em Brasília, repassam a responsabilidade de pagamento para o prefeito, mas o dinheiro não vem. Por exemplo, cria um piso nacional, por exemplo, de uma categoria X. Aí o município paga menos. Obviamente o município obrigatoriamente tem que fazer o pagamento daquele salário, porque agora o piso nacional é aquele. Mas a União não faz o repasse do valor para o município. O município que tem que custear. E aí eu te pergunto, nessa linha do piso, o piso também é injusto. Porque o custo de vida de um professor de Florianópolis é muito maior do que o custo de vida de um professor de Santa Rosa de Lima. Ou no interior do Ceará, né? Mas vamos ficar aqui no estado. E de 2 municípios que eu conheço. Porque morei aqui 18 anos e porque conheço Santa Rosa de Lima. O custo de vida em Santa Rosa de Lima é infinitamente inferior ao do professor de Florianópolis. Então veja que o próprio piso, instituído dessa forma, promove injustiça salarial. Esse é um dos aspectos do Pacto Federativo, né? Dos reflexos que os municípios sofrem à medida que as regras vêm todas de Brasília. Eu sempre fui eu não sou um separatista, nunca fui um separatista, mas eu sou a favor da divisão dos estados, das autonomias administrativas dos estados. Talvez o Brasil é muito grande, com muitas diferenças regionais, um país continental que há 50 anos atrás se pudesse governar de forma única, mas hoje não é mais possível. Eu defenderia, tá certo que é cláusula pétrea, não uma divisão, não uma separação, não, nada disso, mas uma forma administrativa de que Brasília só fosse uma decisão central dos negócios. Os demais ficassem exclusivamente para os estados, para que os estados possam se gerir, possam ter suas próprias constituições, as suas próprias leis penais, né? A gente pudesse ter a nossa própria realidade. Acho que esse, mais cedo ou mais tarde, vai ser o caminho do país. A descentralização administrativa pela diminuição do tamanho do Brasil, não como país, porque ele continua sendo um país, mas como gerência administrativa. Hoje Brasília é dona de tudo. Concedendo autonomia. Concedendo autonomia. Hoje o Brasil é dono de tudo e como falou muito bem o deputado Juarez, as políticas valem de tanto o Iapoque ao Chuí, do interior da Amazônia para o interior de Santa Catarina, e as realidades são completamente diferentes. De sorte que, se a gente não tratar isso com forma mais harmônica, nós não vamos conseguir enfrentar os nossos desafios. Os desafios do interior do Brasil, do Norte e do Nordeste, sempre serão infinitamente superiores aos nossos. Sempre serão. Porque nós, aqui do Sul do Brasil,
ou do Sudeste do Brasil, vamos dizer assim, nós estamos anos À à frente dos outros desafios do país, né? Quem visita as capitais, por exemplo, só visita as praias. Se ele sair da praia e der um quilômetro para fora da praia, ele vai ver a realidade do cidadão vendendo uma bandejinha de fruta que ele cata atrás de casa como única fonte de renda da vida dele. Então, prefeito Juarez, eu lembro de que o ex-governador Luiz Henrique, saudoso, governador, ele já no seu primeiro mandato defendia. Ele defendeu como senador, né? O Pacto Federativo era uma bandeira que ele é permanentemente falando. Verdade. Por que ela não sai da gaveta? Não sai exatamente porque não tem vontade política do próprio governo federal, dos governos sucessivos. Isso aqui não é uma crítica ao governante de plantão. É uma crítica a todos que passaram e passam por aquela cadeira. Porque ele vai ter que abrir mão de receita. O que ele perde autoridade, o senhor acha? Receita. Não, ele perde dinheiro. Dinheiro é poder. No caso de um governante central. É com o dinheiro que ele barganha. A obra, o investimento, a prioridade, o apoio político. Aprovação Então, de medidas impopulares. Tem que ter esse desprendimento, né? E você sabe, Vânio, o ministro Guedes passa isso com uma... Ele me convenceu, sabe? Ele fez uma manifestação, um discurso na nossa marcha de prefeitos em Brasília, que gerou um ovacionamento. Ele foi ovacionado 12 vezes. Porque o que ele disse é canto nos ouvidos dos prefeitos, né? Ele falou muito, ele demonstrou muita sensibilidade ao fortalecimento dos municípios, porque ele acredita que o dinheiro descentralizado para o município vai ser melhor aplicado, dar mais resultado, menos roubado, mais retorno. Bem aplicado. Efetividade. Claro, né? porque até o controle desse dinheiro fica mais eficiente se for repassado para o município. Sabe por quê? Lá tem uma Câmara de Vereadores, lá tem uma imprensa local, lá tem um observatório social, lá tem a liderança comunitária que acompanha, que vai no mural da prefeitura para ver isso, a rádio local, o jornal local. Enfim, esse controle fica mais próximo. O cidadão vigia mais a aplicação desse dinheiro. Eu posso dar um exemplo prático, por exemplo, aqui está nos acompanhando pela TVL, tem o PDDE. O PDDE é um plano de transferência de recursos da educação para a própria escola. Então, o Ministério, em vez de mandar o dinheiro para o governador do estado, que manda o dinheiro para o gerente regional de educação, o gerente regional de educação manda o dinheiro, né? A secretaria manda para o gerente manda para não sei quem, né? Hoje, o PDDE é uma prática de passar o recurso direto do Ministério da Educação para os diretores de escola. Eles recebem o recurso, eles fazem as manutenções que tem que fazer, utilizam o recurso, prestam contas e devolvem para Brasília. Não tem nenhum intermediário. E não tendo intermediário, você tem a ponta que paga e o cidadão que está lá, que é o diretor de escola, que é um sujeito que ninguém tem mais conhecimento da necessidade do que o diretor de escola. Então, o PDDE é uma forma didática de mostrar como poderíamos fazer o que o deputado Juarez falou agora, que é de ter mais gente fiscalizando, mais próximo da realidade, passando os recursos diretamente para as entidades e não de ponta em ponta. Arrecada no município, passa para o Estado passa para a União repassa para outros estados, repassa para a União, que devolve para não sei quem. Então os recursos vêm direto para a ponta, e a ponta é que efetivamente faz a transferência desses recursos. Até porque em cada paradinha que esse ônibus pinga-pinga dá, o custo da burocracia leva um pedaço. Exatamente. A manutenção da estrutura leva uma fatia significativa, né, daquilo que é arrecadado. Então, quanto mais a gente cortar paradas de ônibus, como muito bem colocou o deputado Juarez, melhor vai ser para a gente distribuir os recursos e eles vão chegar com mais eficiência e com mais fiscalização também. O senhor falou de 4 meses, né, do FPM que diminuiu. Nós estamos, Vânio, desde a metade do ano, um pouquinho antes da metade do ano, numa queda que oscila aí de 12% a 22% em relação ao que nós recebemos no mesmo período do ano passado. Ou seja, se incluir a inflação do período, nós vamos ter
uma redução muito maior. A situação dos prefeitos é angustiante por isso. Agora, o que a gente espera? Qual é a nossa esperança? De que, promulgada a reforma da Previdência, pelo menos essa primeira parte, já que a inclusão de estados e municípios, Está garantida? Que foi um equívoco que a Câmara cometeu, mas que o Senado vai consertar. Vai, na paralela vai passar. Até porque, veja o exemplo de Santa Catarina, nós temos 69 municípios no regime próprio aqui, é um dos estados que menos tem. Mas se não forem incluídos, sabe o que vai acontecer? Em 20 anos, o rombo para todos nós contribuintes em Santa Catarina vai ser de quase 20 bi, só dos 69 municípios. Então, eu acho que o Senado vai fazer essa correção, mas a nossa expectativa é de que, promulgada essa primeira parte, o mercado vai reagir. Até porque você lembra quando essa matéria foi votada na Comissão Especial da Câmara ainda, no dia seguinte o dólar caiu, a Bolsa subiu, o mercado... Primeira vez passou de 100 pontos a Bolsa. Então a nossa esperança é de que o mercado e o investidor volte a acreditar no Brasil. O nosso problema, Vânia, é de confiança. É de confiança. O investidor está com o dinheiro embaixo do colchão, está olhando com desconfiança para a gente. Então, eu acho que quando a gente praticar esse gesto de que nós queremos corrigir esse equívoco da presidência, que deveria ter sido corrigido há muito tempo já, e por aí fazer outras correções, o investidor vai voltar a acreditar na gente. Eu acredito piamente no seguinte, que o fortalecimento da economia vai passar por alguns pilares. Primeiro, o fortalecimento das instituições como um todo, né? Não se pode acreditar que um país vai ganhar crédito internacional se a própria população desconfia do Supremo Tribunal Federal, desconfia dos seus juízes, dos seus magistrados. Então a gente precisa fortalecer nossas instituições como casas de crédito de verdade. Aí também passa pelo Congresso Nacional, pela Presidência da República, né? Essa é uma questão de fortalecimento das instituições. Depois, a gente passa pelas reformas que são tão necessárias. A reforma da Previdência, que parece que já está solucionado, vai vir agora para os municípios, a reforma para os estados, acho que o governador já anunciou que quer mexer, vai ter apoio aqui na Assembleia, porque isso é um consenso. Acho que a gente tem que fazer a reforma previdenciária também no estado. Então, a reforma previdenciária, a reforma política que é fundamental para que a gente possa ter credibilidade também na atividade política. Nós mudamos muito nos últimos 5 anos, a atividade política madurou muito, cresceu muito. Mas a gente tem que ter reforma política de verdade, não aquela remendinha que a gente fez nos últimos dias, a reforma tributária e aperfeiçoar ainda mais a reforma trabalhista, porque foi feito um remendo na CLT, já se viu que teve um resultado significativo, mas tem muito para avançar ainda nessa questão da reforma trabalhista, deixar a relação menos de interferência, deixar o Estado menos interferindo na relação do empregador com o empregado, porque convenhamos, né? Quando a CLT foi constituída lá em 1930, o trabalhador era um, né? Agora o trabalhador é outro, um trabalhador que é informado, tem noção dos seus direitos, etc. Vou pedir licença ao nosso Então, acredito que passando por esses estados, Vânio, essas etapas, a gente vai dar um salto aí no Brasil e vai melhorar a vida de muita gente, tenho certeza. Tudo bem, nós vamos a mais um breve intervalo comercial e voltamos agora com o último bloco da edição esta de hoje. Vamos voltar a falar sobre como é que está a tramitação dessa PEC que regulamenta alguns artigos da Constituição Estadual. Voltamos logo após os comerciais. Vamos então reiniciar o nosso edição extra aqui nos estúdios da TVA, da TV da Assembleia Legislativa. E como eu disse, como o pessoal que está assistindo já está vendo, nós estamos com 2 convidados especiais, o prefeito de Tubarão e presidente da FECAM, Juarez Ponticelli, e também o deputado estadual Ivan Nates, que é da bancada do PV aqui na Assembleia Legislativa. Como é que está a tramitação dessa PEC? Bom, a PEC recebeu as assinaturas necessárias para tramitar aqui, que as emendas constitucionais têm um rito próprio de tramitação, né? Então, ela recebeu as assinaturas necessárias, se não me engano, 34, né? 34 deputados assinaram a tramitação da PEC. Ela foi à CCJ, a CCJ... Admitiu, né? Não, a CCJ, o relator, o deputado Milton Obos, fez um relatório favorável à constitucionalidade da matéria, a previsão constitucional da matéria. Que é admissibilidade. Que é admissibilidade.
E o deputado, o líder do governo, Skudilak, né, pediu vistas e ele tem prazo regimental de 2 sessões, que seriam não nessa terça agora, mas na próxima terça, para apresentar o voto dele, ou divergente, ou devolver sem manifestação. Aí a Comissão de Constituição e Justiça se manifesta a respeito do voto do deputado que está hoje, Milton Obos, ou do futuro voto que poderia vir do deputado Skudilak. Decidida essa matéria, a PEC vem ao plenário para admissibilidade, aí os deputados votam a admissibilidade do trâmite da matéria, ela retorna para a CCJ para apreciação de mérito, e aí vem ao plenário para apreciação dos deputados. Serão necessários 25 votos aqui na casa, ou seja, 2/3 dos deputados para aprovação da matéria. É preciso ter Emenda quórum, constitucional né? É maioria qualificada. Precisa ter quórum, Maioria absoluta. suficiente. A gente precisa ter 2/3 de Não, deputados perdão, presentes. é maioria qualificada, 2/3. Precisa ter 2/3 dos deputados presentes aqui na casa e precisa ter, no mínimo, 25 votos favoráveis para valer. Uma vez votando no plenário, não tem sessão governamental, aí ela passa a valer. Ela é promulgada pela Assembleia. Pela Assembleia. Não vai ao governo. Não vai à sanção do Não, governador. não, porque a emenda é promulgada pelo Parlamento. Exatamente. Não há possibilidade de veto. De veto. Não. Bom, o senhor como prefeito de Tubarão, né? Essas emendas impositivas, o senhor foi criador delas, né? Foi o primeiro, quer dizer, promulgou, né? Oficializou. Eu propus e acabei colocando em votação. Eu estava presidindo a última sessão, em 17 de dezembro de 14, se não me falha a memória, quando o deputado Marcos Vieira, que era o relator, trouxe a matéria pronta e eu coloquei em votação, ela foi aprovada naquele dia. Eu me lembro que houve alguns deputados do governo se mobilizaram na hora, dizendo, olha, vamos encaminhar contra e tal, porque ela entrou como matéria extra, né? Aí o líder disse, não, deixa passar que depois o governador veta. Esquecendo desse detalhe, porque ela foi exatamente no último dia, que é aquele dia. Você conhece o último dia de sessão legislativa. Para zerar o... É o limpa-pauta, né? Sim, agora foi alertar os deputados que não têm veto. Não, mas a maioria deve saber. Né? Agora já aprenderam. Né? Mas então, Vânio, as emendas, por conta do falimento do Pacto Federativo Brasileiro, há algum tempo já, eu posso te garantir que o que os prefeitos têm conseguido fazer de coisas novas, os investimentos que os prefeitos estão fazendo, ou são através de emendas ou de financiamentos. Porque o que se arrecada de receita própria, de transferência de ICMS, de transferência de PVA, de transferência de FPM, é o custeio. Os orçamentos municipais, a metade do orçamento está comprometido com folha. Também por conta dessas políticas que Brasília impõe, de ter que contratar mais médicos, de ter que contratar 2 mais... professores para a sala de aula. Na educação infantil, o exagero das contratações, de agentes comunitários de saúde. Então, tudo isso vai comprometendo as folhas, né? Então, os municípios hoje estão aí na faixa de 45 a 54, que é o limite com o pessoal. Aí tem que colocar 25% de educação, que está indo para 30%, a 32%. Meu município está colocando, agora no 3º ano de mandato, mais de 32% em saúde, em educação. Em torno de 20% com saúde, portanto, acima do limite também. Mais repasse de Câmara, mais manutenção da máquina. Então, o que sobra para investir é o que vem de emendas impositivas. Quer dizer, como é que o deputado ele coloca no orçamento a emenda impositiva? É discutido no município, claro, né? Como foi dito. Por exemplo, o que nós estamos fazendo agora é que nós estamos em processo de apresentação de emendas. Nós vamos visitar os prefeitos, né, da região, que a gente tem mais identidade, e os prefeitos vão colocar efetivamente as necessidades daquilo que eles gostariam de receber, o volume, para onde vai efetivamente os recursos que eles gostariam de que o deputado mandasse. Então o deputado faz um apanhado, porque mais ou menos ele tem noção para onde ele quer destinar os recursos, alguns têm mais aproximação com uma pauta. É igualitária a divisão entre os parlamentares? Não, é igualitário, todos os deputados recebem o mesmo valor de emendas, mas a destinação era do máximo 32
32 emendas podem ser apresentadas, como você pode apresentar uma emenda só, 5 emendas, 6 emendas, dentro daquele valor. Se eu quiser mandar 6 emendas de 1 milhão para cada uma, eu mando 6 emendas de 1 milhão para cada uma e acabou. Agora, se eu quiser mandar os meus 6 milhões dividido em 32 emendas, eu posso mandar também dividido em 32 emendas com valores diferentes. Então, cada deputado tem uma forma de atuar, uma forma de apresentar suas emendas. Geralmente ele beneficia, né, Juarez, a região onde ele tem mais identidade, onde ele está mais próximo e onde tem também a sua representação política, onde vê a necessidade, a realidade, no sentido de ajudar, né? No meu caso, devo apresentar algo em torno de 14 emendas, não mais que isso. Se inclui mais uma para Tubarão. O Juarez, logicamente, daqui a pouco, o Juarez vai sair daqui e vai me pedir uma emenda para apresentar lá para o município dele. Lá. Qual a maior necessidade de Tubarão hoje? Sempre educação e saúde. Sempre, 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 sempre. Embora o clamor da população seja pavimentação de ruas. Mas assim, o drama do prefeito é sempre educação e saúde. Eu encontrei na fila de espera de educação infantil 740 crianças. Isso me tirou sono muitas noites, porque eu sou professor, sou pai e sou avô. Agora, negligenciar a vaga na creche para uma criança é colocar em risco a felicidade dela no futuro. Porque todas as estatísticas mostram, todos os estudos mostram, que as crianças que passaram pela educação infantil deram mais certo na vida, foram mais felizes. Durante muito tempo se tratou equivocadamente a educação infantil como política de assistência social. O pai então, trabalha a creche era mais um depósito para a família trabalhar, joga a criança lá, dá um brinquedinho para ela, faz qualquer coisa. Não, graças a Deus se corrigiu a tempo. Educação infantil é a fase mais importante do processo ensino-aprendizagem, porque é de 4 meses de idade a 5 anos. É naquela idade que a criança tem uma grande capacidade de absorção e de aprendizado. E veja, essas crianças convivem conosco mais tempo do que com a família, porque ela fica em período integral. Ela fica 8 horas por dia na escola e 4 horas em casa, o resto ela dorme. Né? Então ela convive mais conosco e por isso que a educação infantil tem um custo tão alto, porque ela é totalmente diferenciada. A qualidade da alimentação, toda a estrutura que você tem que ter, material de higiene, tem que trocar fralda, o número de professores tem que colocar. Quanto menor a criança, mais professores e auxiliares na sala. Para você ter ideia, para mim sintetizar isso, o investimento que o município de Tubarão faz num aluno de educação infantil na nossa rede, o investimento é de R$ 1.800 por mês. Por aluno? Por aluno. Tinha 740 na fila. Isso dá mais de 15 milhões de reais por ano. 60 milhões no mandato. Onde é que você acha esse dinheiro? Dá uma enxadada e arranca como minhoca? Não existe. Você tem que construir meios para isso. Eu vou, se Deus quiser, no dia da criança, que também é o dia da nossa padroeira, anunciar o zeramento da fila em Tubarão. Depois de muita luta, perseguindo isso todo dia, vou zerar a fila. Mas sabe por quê? Porque eu consegui, num grande entendimento local da Fundação de Educação, do sindicato, da Câmara de Vereadores, do Ministério Público, da Vara da Família, na Justiça, a gente conseguiu fazer um grande entendimento e comprar vagas na iniciativa privada. Nós estamos comprando 420 vagas. Pasme, o custo dessa vaga na iniciativa privada é 1/3 do custo da vaga na rede própria. Um terço maior? Um terço a menos. O custo total é 1/3. O nosso custa quase 2.000, nós vamos comprar a vaga por menos de 500. Eu fico muito feliz de ouvir isso do prefeito Juarez, porque quando fui candidato a prefeito na última eleição, em Blumenau, me perguntaram como vamos diminuir a fila de vagas, 2.500, 3.000 crianças que estão na fila de vaga em Blumenau. Falei justamente o que o Juarez apresentou agora. Vamos comprar da iniciativa privada. Vai sair mais barato do que criarmos nossas próprias vagas. Sabe por que isso é mais barato? Porque você não tem aquele custo permanente do professor na folha, das licenças que vai tirar, da manutenção do prédio e tal. E tem outra coisa. Eu mandei fazer um estudo, enquanto FECAM, do novo perfil do cidadão catarinense.
No ano 2000, a nossa taxa de natalidade era de 2,1 filhos por casal. Em 2015, essa taxa caiu 0,6 filhos por casal. Em 15 anos, nós mudamos o perfil. Se trocou o filho pelo cachorrinho. É uma mudança de perfil, nós vamos fazer o quê? Eu fui no Pets Day em Tubarão semana passada, lá no shopping, e compreendi um pouco isso. Eu vi tantos casais novos, antes se via mais com um filhinho e tal, agora com um cachorrinho. É a mudança de perfil. Bom, o que isso significa? A gente tem que olhar a nossa administração um pouco além do nosso tempo de governo. Aí eu mandei fazer o estudo até 2050. Em 2050, a população catarinense vai ser constituída em 15% de 0 a 19 anos. Portanto, em idade escolar. 15% da população. E mais de 25% da população vai ter mais de 65 anos. Ou seja, a cidade, o estado e o país vão envelhecer. Essa demanda por creche de criança de hoje vai ser a demanda por creche de terceira idade amanhã, que é chamado centro-dia. Porque se as pessoas vão envelhecer mais, a OMS agora já fala na quarta idade, que é a faixa dos octogenários. Se as pessoas vão viver mais, nós vamos ter que ter espaços públicos de convivência, porque a família vai precisar deixar esse idoso com alguém. Eu já tenho demanda na minha cidade de creche de terceira idade. Então, essa contratação da vaga, nesse período de transição, também é inteligente por isso, porque você não vai colocar um professor efetivo para dentro da sua rede, que vai ficar 40 anos, daqui a pouco ele vai estar enxugando gelo, porque não tem mais aluno, e eu não posso fazer a transferência dele para cuidador de idoso. Então, contrata nesse tempo, fica com essa vaga que não te gera vínculo ad eterno, e quando não tiver mais criança para atender essa necessidade, para ocupar essa escola, você vai poder dispensar a vaga contratada e aí sim transformar a unidade em centro de convivência dia. Eu queria voltar. Pois não. Não, eu fico feliz de ouvir o Juarez, porque para mim a fala dele é um som que soa perfeitamente no meu ouvido, porque é aquilo que eu acredito de verdade. É que a gente tem que efetivamente pensar dessa maneira. A tendência de diminuição, né, da frequência escolar e a ampliação da necessidade dos mais 70 ou mais 80, que já está se colocando agora. E a forma de administrar, no sentido de que a gente possa, no futuro, administrar o governo sem que a gente tenha que colocar para dentro, sem poder tirar para fora, que é o que acontece hoje. Né? Quando contrata um professor, mesmo que acabe a escola, o professor não vai acabar. Né? Você tem lá guarda municipal. Você tem uma guarda municipal. Amanhã depois você resolve um novo modelo, que os Estados Unidos, por exemplo, agora já tem a guarda privada. A prefeitura não tem guarda municipal. A prefeitura contratar uma guarda privada para a cidade. Então você não pode botar aqueles guardas que você contratou no modelo antigo para fora. Então essa forma que o prefeito Juarez Ponticelli apresenta é um som muito tranquilo para os meus ouvidos, que eu acredito muito nisso aí. Eu vou aproveitar, quase ao final do programa, a edição esta de hoje, aproveitar a experiência política do prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, a sua experiência como parlamentar também. O presidente da Assembleia, Júlio Garcia, no Congresso da FECAM, foi claro. O parlamento em Santa Catarina funciona independente, sabe, democraticamente. Como tem que ser. E com harmonia com os demais poderes. Acha que isso aí está sendo respeitado pelo Executivo e por outros poderes? O parlamento, como disse, é a casa mais democrática. É a estrutura mais importante da democracia. É o grande pilar, é o sustentador da democracia. Eu já fui presidente da casa. Porque aqui ninguém é chefe de ninguém. Aqui cada um, os 40 deputados, têm autonomia plena para empreender os seus mandatos de acordo com as suas convicções e com os seus compromissos de campanha, com aquilo que ele estabeleceu no contrato. Quando o eleitor vota, ele assina um contrato. Ele dá uma procuração. Olha, vai lá e fala no meu nome. Então, cada um vem imbuído desse propósito, tem autonomia para isso. Eu dizia sempre, a Assembleia não é e não pode ser um carimbódromo. Né? Aqui, eu respeito muito o parlamento. Na minha cidade também existe um parlamento forte, eu tenho muito orgulho da nossa Câmara, dialogo muito. Né? Naturalmente que o governo manda as suas matérias de acordo com o seu entendimento. E tem que Agora, respeitar tem que respeitar
as alterações que o parlamento faz, porque ele também tem a sua responsabilidade Ele constitucional. pode ganhar como veio ou pode perder também. Exatamente. Bom, Vânio, acho que nós estamos vivendo um momento de rara felicidade aqui na Assembleia Legislativa. Primeiro pela condução do presidente, né, Júlio Garcia, que tem o respeito dos 40 deputados, aliás, dos 39 deputados, né, dele mesmo, que é uma pessoa E extremamente... dá autonomia para cada um trabalhar. Extremamente competente, qualificado, uma pessoa com quem eu tenho a maior confiança administrativa. É um sujeito preocupado com as contas da Assembleia, preocupado com as contas do Estado de Santa Catarina. Até me emociono de falar do deputado Júlio Garcia, porque ele é uma unanimidade dentro da casa aqui. E ele Inclusive conduz... na eleição dele, 3 vezes, né? né? Ele conduz a casa com uma maestria extraordinária. É um pacificador, é um progressista de natureza, um cara que olha para frente. E ele Grande articulador. Grande articulador. E ele tem até agora, nesse mês 10, e feito intervenções que salvaram o governo. Salvaram o governo na questão do ICMS, do agrotóxico, salvaram o governo em algumas propostas da reforma administrativa, salvaram o governo em alguns equívocos tributários que foram mandados para cá. O Júlio Garcia tem sido um parceiro do governo do Estado de Santa Catarina e da Assembleia. E a Assembleia é uma Assembleia extremamente comprometida com Santa Catarina. Por quê? Nós temos jovens deputados que vieram com uma nova mentalidade, não que a mentalidade antiga fosse errada, mas eles vieram com uma nova proposta de fazer política, e os que ficaram aqui, os mais experientes, são deputados extremamente comprometidos com as suas pautas, com as suas bandeiras, são professores das pautas que eles defendem, e essa união da juventude com os mais experientes, com o comando do deputado Júlio Garcia, que é o maestro de tudo isso, tem feito com que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina se transforme numa unanimidade. Nós somos uma unanimidade em defesa do Estado e das pautas positivas do Estado de Santa Catarina. Então, eu acho que a Assembleia e o povo de Santa Catarina e o governo vivem um momento muito feliz. Eu sugeria ao governador que ouvisse mais a Assembleia Legislativa para ajudar a construir o governo, porque aqui tem muita coisa boa para se entregar. Bom, eu queremos agradecer, aliás, a presença do prefeito de Tubarão, presidente da FECAM, parabéns pelo Congresso, a Juarez Ponticelli, e também do deputado Ivan Nates, que é do PV, o Partido Verde, líder da bancada aqui na Assembleia Legislativa. Nós vamos ficando por aqui, agradecemos a participação dos telespectadores e voltamos já na semana que vem.